Romanos 10, parte 2. Estudo da palavra, Deus e nós. Amados, os estudos da palavra são gravações de lives realizadas no Instagram, @DeusSNós e @aura.celeste_. Versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Vê? Com o coração a gente crê. Quando a gente crê, a justiça está dentro de nós, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Lembra da obra do Espírito Santo? Convencer o mundo do seu pecado porque não crê em Cristo. Mas a partir do momento que você já crê em Cristo, você não creu? Ó a justiça sendo feita aí. Entende? Vocês conseguem entender que as coisas não estão separadas? Essa é a obra do Espírito Santo. Convence o mundo do seu pecado porque não crê em Cristo. A partir do momento que a pessoa crê em Cristo, então ela vai começar a conhecer sobre a justiça. A justiça foi feita a partir ali, exatamente a partir daquele momento a justiça foi feita. E ela pôde nascer do alto. Por isso que tem que confessar para a salvação. Trazer a existência. E isso não precisa ser na frente de um monte de gente, não. Trazer a existência nesse mundo físico. Como Deus fez lá no início em Gênesis. Ele viu as trevas, o que ele fez? Tá escuro. Não, ele disse, haja luz. Não foi? Mas ele não teve que soprar, né? Quando a gente fala, existe, olha, sai um sopro. Quando a gente fala, não sai, a gente não... Quando a gente está num lugar frio, por exemplo, a gente fala, a gente não vê um vapor. Então, isso é a existência das coisas, entende? Trazer a existência. Então, a gente fala para a salvação. Isso é entre nós e Deus. Pois com o coração crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, aí você já está salvo. Essa cena que eu descrevi para você, que Jesus sopra e o Espírito Santo vem em cela, tudo isso acontece de forma invisível, porque o reino de Deus não vem de forma visível, mas invisível, tá bom? Isso é espiritual. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Isso é fé, de que a palavra de Deus é verdadeira e a gente confia nela. Isso está descrito em Isaías 28:16. Então, veja, todo que nele confia jamais será envergonhado. Isso está descrito em Isaías. Olha quanto tempo isso foi escrito para nosso conhecimento hoje, para o cumprimento de quando Jesus veio. Entende? Então, isso já estava descrito a respeito de Cristo. Isso estava sendo dito por causa de Cristo. Por isso que Cristo disse, eu vim para cumprir a Moisés, os profetas e os salmos. Porque eles falavam, davam testemunho de mim, como ele disse ontem, né, como nós lemos. Vocês buscam nas escrituras ter conhecimento da vida eterna, porque verdadeiramente as escrituras dão testemunho de mim. Mas vocês não vêm até mim para que eu lhes dê vida. Entende? Então as escrituras dão testemunho acerca de Jesus, como a gente está vendo aqui. Quem está falando, quem escreveu essas coisas aqui foi o apóstolo Paulo, e ele está fundamentando através do Antigo Testamento. Significa que o que Jesus falou era verdadeiro. É verdade. Não há diferença entre judeus e gentio, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Lê esse versículo 12 na NTLH. Isaac, eu preciso que você leia também na NVT. 12? É. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam. Que abençoa, ou seja, o mesmo Senhor, o mesmo Deus, que abençoa generosamente todo aquele que o invoca. No NTLH diz assim, isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus ou seja, para Deus, tá vendo? Para Deus não existe diferença entre judeus e não judeus. Vê? Depois de Cristo, veja, depois de Cristo não existe para Deus diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Entende? Deus abençoa todo o que pede a sua ajuda. Então,
Isso se mostra verdadeiro em termos de você... Porque muitas pessoas dizem, mas isso aí é muito fácil. Sim, é muito fácil. É muito fácil para a gente. Foi assim que Deus quis que fosse. Porque ele sabia que as pessoas eram frágeis. As pessoas são frágeis. As pessoas, elas têm a vontade de fazer o bem, mas elas não conseguem. Justamente por serem fracos. Porque a carne é fraca para o pecado. Jesus disse. Veja, Jesus era um homem perfeito. Perfeito em todas as suas dimensões. Ele já era maduro espiritualmente e já era um homem maduro também. Mas o que ele disse ali? O que ele disse ali no Getsêmani? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí ele teve que orar 3 vezes e pedir a Deus, pedir ao Pai, para que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice. Contudo, não fosse feita a vontade dele, mas a vontade do Pai. Ou seja, era a luta das duas naturezas em Cristo. A alma dele não queria que o corpo dele morresse, mas o espírito não se importava com o corpo, porque viria um outro melhor, se ele passasse por ele bebesse aquele cálice. Entende? Se ele passasse por aquele processo. E só Deus sabe o que Satanás falou para ele ali naquele momento, como um ser humano, quanta coisa para ele ter suado. Ele ter suado sangue, gotas de sangue, é porque ele deve ter sido muito oprimido em sua mente. O maligno deve ter oprimido demais, por isso é o jardim do Getsêmani, a prensa do azeite. A prensa, Jesus foi prensado ali em sua alma, na sua parte psíquica. Então, hoje, a gente não precisa mais ficar sendo prensado na nossa parte psíquica, sabe por quê? O Espírito está pronto. Ele venceu por nós. Entende? A gente deve lembrar dessas coisas e dizer, ele venceu por mim. Ele venceu por ti, Lene. Ele venceu por nós. Eu sou mais do que vencedor em Cristo. Ele foi até o fim. Ele fez isso por mim. Ele fez isso por mim. Ele me deu o poder para vencer isso. Sai daqui. Então, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá, olha, isso aqui é em Joel. Está escrito em Joel 2,32. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, veja, mais uma vez, o apóstolo Paulo está fundamentando as suas palavras sobre a lei pétrea de Deus, as próprias palavras de Deus. Ele só está o quê? Ele está explicando aquilo que antes estava oculto. Ele está trazendo a luz. Entende? Ele está trazendo o esclarecimento daquilo que até então ficava sem entendimento. Ora, não tinha acontecido ainda. Não tinha vindo à existência ainda. Foi uma profecia. O que é uma profecia? O que é um profeta? O profeta é aquele que fala por Deus. É o que se chama hoje de boca de Deus, não é? Esse é o profeta. O sacerdote representa o povo diante de Deus. E o profeta representa Deus diante do povo. Entende? Um fala. E Jesus, ele fez as duas coisas. Porque Jesus tanto veio de Deus quanto ele foi para Deus. Então, ele tanto era o profeta quanto ele era o sacerdote. Entende? Por isso que a Bíblia diz que foi da vontade de Deus convergir em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra. Por isso que a cruz, né, quando ela faz a cruz é nesse sinal, existe ali um ponto de convergência, da parte de cima para baixo e de forma horizontal. Ali, exatamente nesse meio, existe esse ponto de convergência, onde tudo se tocou, onde tudo foi com um X, né, se anulou. Cristo anulou nele mesmo, porque ele cumpriu, entende? Anular aqui é porque ele cumpriu, então não há mais necessidade disso seja cumprido, porque ele já cumpriu nele mesmo, nos dando assim o resultado dessa obra. Nossa, já pulei aqui, olha. Assim, aqui, olha, no versículo 9 que diz, se você confessar com a sua boca que o Senhor, que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Sabe por quê? Ó, 2 Coríntios 4, ia pedir para o Vini ler, mas como ele não pode. 2 Coríntios 4, no versículo 13, diz assim, só está escrito, criei, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos.
Viu? Com o mesmo espírito de fé. Porque sabemos, olha só como ele está falando da mesma coisa, olha só, como o apóstolo Pedro falava, né? O apóstolo Paulo fala sobre essas mesmas coisas em suas cartas, mas é difícil, algumas coisas são difíceis de entender, e aí as pessoas, né, os fracos na fé, né, ou os ignorantes, eles distorcem essas coisas para a sua perdição. Veja que ele está falando a mesma coisa, olha. Versículo 9 aqui, ó, do Romanos 10. Ele diz assim, ó, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Veja, confessa com a boca e crê que Jesus o ressuscitou, né, dos mortos. Olha o que ele está dizendo aqui em 2 Coríntios 4, 13 e 14. Olha, está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Como? Que Jesus... Aí ele vem dizendo, ó, porque sabemos, ou seja, olha a convicção, olha a certeza, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Viu? Então, ele está falando sobre a mesma coisa aqui de Romanos 10 e versículo 9. Ele está dizendo o seguinte, é esse mesmo espírito de fé, ou seja, o espírito de Cristo, que nos dá a convicção de quem nós somos verdadeiramente em Cristo Jesus. E assim como Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, ele também nos ressuscitará. Entendeu? Ele está falando a mesma coisa, só que para os coríntios. Aqui ele está falando para os romanos. Entende? Veja, a gente pode dizer de várias formas a mesma coisa, o mesmo entendimento, mas tudo é pelo mesmo Espírito. Entende? Quando a gente vai crescendo espiritualmente, a gente começa a ver que a Escritura não tem nada de contraditória, não. É porque a contraditória é a mente humana. Ela mesmo se contradiz dela mesma. Então, versículo 13. Outra coisa interessante, olha, todo que nele confia jamais será envergonhado, pois o Senhor é Senhor de todos, que abençoa ricamente. Efésios 3,16. Quando ele fala aqui, tá, sobre não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Efésios 3,16 diz assim, olha a oração do apóstolo Paulo. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Então, essas bênçãos que nós recebemos, deixa eu ler então aqui na NTLH, Efésios 3,16. Você pode ler, Vini? Consigo, agora sim. Então, por favor, Efésios 3,16. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Viu? Então, qual é a riqueza que ele está falando? Qual é a riqueza gloriosa? Através do Espírito. Ele nos dê poder para o nosso ser interior. O nosso espíritozinho bebê que está crescendo, receber poder do Espírito Santo, do selo do Espírito Santo, para que a gente tenha o que, Vini? Como é que diz aí? Sejam espiritualmente fortes. Espiritualmente fortes, viu? Aqui na NVT diz assim, peço que da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Viu? Então, o nosso ser interior, ele é fortalecido pelo Espírito Santo. Esse é a riqueza gloriosa que nós temos. Entende? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que fortalece o nosso ser interior, o nosso ser bebê, o nosso espírito, né? O nosso eu espiritual, para que a gente possa ter tanto os dons, né, que são próprios do Espírito Santo, que a gente sabe que são dons maravilhosos e com poder. Não é achismo, não é apenas palavras, é poder. Isso daqui é a forma como ele nos abençoa. Essa é a riqueza gloriosa que ele nos dá. Lê esse versículo aqui, Vini, 12 na sua versão NTLH. Romanos 10, 12. Isso vale para todos. Pois
Não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Ele abençoa generosamente. Né? Então, veja, essas bênçãos que a gente recebe vêm exatamente de onde? Vem do Espírito Santo. Vem do poder do Espírito Santo. Entende? E para Deus não faz diferença, tá? Se você é judeu, se você não é judeu, ele não quer saber. Ele é filho, é filho. Filho de Deus é filho de Deus. Então vamos aqui para o próximo versículo, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Ou seja, para a gente poder invocar o nome de Jesus, a gente precisa crer, não é? A gente precisa crer para poder invocar. Ninguém vai invocar o nome daquele que não crê. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Mas para a gente poder crer, a gente precisa o quê? Ouvir as boas novas, não é? É isso que a gente está fazendo aqui agora. E trazendo a palavra de Deus para que o vosso conhecimento, para que vocês possam conhecer. Assim vocês ouvem falar e assim vocês vão crer. E aí vocês podem invocar. Entende? Tanto para a salvação, para o novo nascimento, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou já estando dentro do reino, a salvação continua, que é o crescimento na justiça, no conhecimento da justiça, em tudo aquilo que nós somos diante de Deus. Ainda que não tenha sido revelado quem verdadeiramente nós somos, mas essa salvação começa aqui. E é aqui que a gente tem que começar a reinar em vida, e não deixar que a vida leve a gente de qualquer jeito. Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. As boas novas não são velhas, são novas. E não são ruins, são boas. Então tem que ser uma mensagem que te fortaleça, que te levante, que te dê esperança, que te torne uma pessoa cheia de alegria, de gratidão, que te faça conhecer quem você verdadeiramente é em Cristo Jesus. Isso é boa nova. É algo que você ainda não conhece e é algo que te faz bem. Faz bem para o teu espírito, não para a alma. Tá? É para o espírito. A alma, ela gosta dessas coisas transitórias. O espírito não. O espírito se alegra com algo que é eterno. Então, nós estamos falando aqui de pessoas diferentes, de mensagens diferentes. A fé do ser humano é uma fé transitória, é uma fé baseada em coisas meramente humanas. Não produz coisas eternas. Mas a fé que vem do Espírito, por isso que o apóstolo Paulo diz, com esse mesmo espírito de fé, nós cremos e por isso nós falamos. Aí a gente traz, né, verdadeiramente à existência coisas que são nossas. Ainda pode não estar acontecendo no momento, mas conforme a nossa fé for crescendo, ou seja, conforme o nosso espírito cresce, a nossa fé também vai crescer. E aí vai começar a trazer coisas cada vez mais extraordinárias. Entende? Esse é o poder de Deus aqui nesse mundo. Para todo aquele que crê. Todo aquele que está dentro do reino de Deus é filho de Deus e tem direito. Não disse, não adianta só invocar no momento que está bem. Se nós crescermos espiritualmente, a gente não vai invocar só em momentos de tribulação, né? Mas se a gente ainda for um bebê, a gente vai chorar toda vez que algo acontecer, na verdade? Então isso é muito relativo. O importante é que clame. Clame ao seu Abba, clame a Jesus, porque ele vai te socorrer em todo e qualquer momento. Jesus não vê da forma como as pessoas veem. Ah, já está enchendo o saco. Não. Que bom, né? Já pensou? Não. De jeito nenhum. Tá? Jesus não pensa assim não, tá bom? Não, mas é porque o Erickson falou, né? Ah, não, ficar só invocando o nome de Jesus, só quando precisa e tal. Mas Jesus, ele entende, ele sabe quais são os seus. Não é aquele também que invoca o nome de Jesus e não conhece ele. É diferente, não produz. O nome de Jesus é um código para aqueles que conhecem, não para aqueles que não conhecem. Então, aqueles que não conhecem estão falando só como se desferissem golpes no ar, sem sentido nenhum para Deus, entende? Ainda que você não entenda,
mas Deus entende. Ele sabe aqueles que pertencem a ele, ele sabe também aqueles que não pertencem, tá? Então, versículo 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Não é? Não é sobre isso que a gente está falando? Nem todos os gentios também aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Viu? Quem creu em nossa mensagem? Não é quem entendeu, é quem creu, quem recebeu. Quem deu importância, quem deu crédito para a nossa mensagem? Quem considerou algo digno de levar em consideração a nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir. A fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Como é que está na sua versão aí esse versículo 17, Vini, que é muito importante? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Isaac, lê no seu, por favor. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Ou seja, a fé só vem por ouvir. Veja, repete, Isaac, por favor. Olha só o que ele está dizendo. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então, a fé não vem de a gente ficar ouvindo o Jornal Nacional. A fé não vem para a gente ficar ouvindo o cantor isso ou aquilo. A fé não vem para a gente ouvir as últimas notícias do blogueirinho X ou Y. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. As boas novas a respeito de Cristo. Não é sobre Moisés, não é sobre Arão, não é sobre os levitas, não é sobre nenhum dos patriarcas. A fé vem pelo ouvir e ouvir as palavras sobre Cristo, o Evangelho de Cristo. Evangelho que fala sobre Cristo. Aqui na NVB diz assim, versículo 17. Assim é que a fé vem. Veja, está explicando como é que... Assim, olha só, está explicando, olha. É dessa forma, é dessa maneira, olha, que a fé vem. Olha só, assim. Ó. A gente, quando quer explicar as coisas, a gente não diz, né? É assim, não é? A gente, quando vai explicar algo, não diz é assim, então. Olha, está dizendo, tá? É assim, ó. Pelo ouvir o Evangelho a respeito de Cristo. Então, a fé, veja, por isso que eu estou falando para vocês, é um código de Deus. A fé, ela vem, mas ela vem como? Como é que a fé vem? No grego está escrito assim. Assim, a fé do ouvir, e o ouvir por meio da palavra de Cristo. Então, a fé só vem quando a gente ouve o Evangelho de Cristo. Por quê? Aí, o apóstolo Paulo vai explicar para a gente em Romanos 1, lá, vamos voltar lá para Romanos 1? Ele vai explicar para a gente desde o início. Ele fala para a gente como por quê. Olha por quê. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho, nas boas novas, é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Como que está escrito aí no seu vinho? Não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Viu? Então, aqui fala como é que ele nos aceita, né? Ou seja, a justiça que vem pela fé. Como ele nos aceita? Pela justiça que vem pela fé, cumprida em Cristo Jesus. Então, a gente saber dessas coisas, conhecer sobre a justiça, nos dá o poder do Espírito Santo para a gente crescer espiritualmente, para a gente poder crer. A gente crê e a gente recebe. Entende como é um ciclo? A gente ouve as boas novas de Cristo sobre a justiça de Deus que foi feita em nosso favor
o nosso espírito está recebendo isso, está gerando fé. Com essa fé, a gente recebe o poder para que trazer à existência todas essas coisas que ele está narrando aqui, para vencer o pecado, para poder fazer coisas extraordinárias, como Jesus Cristo fez, como os apóstolos fizeram. Eles não eram mágicos, eles só receberam no próprio Jesus. E hoje a gente recebe o que Jesus passou para eles. E aí a gente está aprendendo também. Isso é alimento, isso é o papar do nosso espírito. Essa é a comida do nosso espírito. E aí isso é convertido em poder, para que a gente venha receber isso através de todas as coisas que Deus fez através da fé. É a fé que traz existência aquilo que a gente não vê. Traz existência nesse mundo físico aquilo que a gente não vê. Aí a gente começa a falar essas boas novas, e essas boas novas começam a semear no campo espiritual. E daqui a pouco a gente está colhendo aí, fazendo a nossa colheita dos nossos frutos espirituais, das nossas verdades. Entende? Assim como antes a gente vivia plantando coisas inúteis com as nossas palavras. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um exemplo prático. Em Romanos 8, a gente aprendeu que habita em nós, quando a gente nasce de Cristo, é um espírito que é vida. Opa, então se esse espírito é vida, está em mim, então ele vai dar vida para o meu corpo mortal. Então, o meu corpo mortal não pode ficar com dor, não pode ter nada morrendo, nada carecendo, nada doente, porque a doença não procede da vida, pelo contrário, procede da morte. Então, eu estou trazendo a existência pela minha fé, porque eu ouvi as boas novas que diziam isso. Essa é a chave que eu preciso para que nenhuma doença mais ganhe nenhuma raizinha dentro de mim. Porque agora eu já sei. Opa, não. O espírito de vida habita em mim. Então essa vida vai passar para o meu corpo. Entende? De fé em fé. Ali em Romanos 1, que nós acabamos de ler. Em algumas versões dizem, como diz aqui, ó, de fé em fé. Versículo 17. Uma justiça que do princípio ao fim é de fé em fé. De fé em fé. Então, primeiro eu tenho fé dessa vida em mim, porque o Espírito habita em mim. Ele vai permear o meu corpo com vida. E depois eu vou ter fé o suficiente, quando eu estiver mais madura, para quem eu tocar como Jesus, eu passo essa vida para essa pessoa. Porque quando Jesus tocava no leproso, a lepra não passava para ele. Ele não precisava se purificar, mas a saúde, a vida dele passava para o leproso, e o leproso saía feliz e saltitante, não é? Por isso que Jesus tocava. Entende? Isso aqui eu estou dando um exemplo para vocês do viver pela fé, do trazer existência, né, para esse mundo físico aqui, de forma prática, para o meu corpo, para a minha saúde física, algo que é do mundo espiritual. A minha fé veio quando eu ouvi essas coisas. A minha fé ressaltou quando eu ouvi isso. Falei, opa, isso serve para mim. Isso aqui cai, isso aqui é meu número. Entende? É assim. Filho de Deus vive assim. Agora, nas igrejas, se a pessoa for falar uma coisa dessa, vai dizer que você é o quê? Como é o nome, Vini? Que eu esqueço. Fanático. Vai dizer que você é fanático. Né? Que é assim. Assim, quando eu comecei a aprender as coisinhas, primeiro ali, os rudimentozinhos da fé, eu tinha nascido de novo, toda feliz, tinha ouvido falar que Jesus curava, que Jesus levou suas dores, as nossas dores e enfermidades. Comecei a propagar isso. Por que você nasceu agora? Fica quietinho. Não é assim não é bem assim que acontece não. Aí aquilo foi me entristecendo, me deixando murchinha. E eu falei, que esquisito. A gente nasce, mas não nasce. É, mas não é? Como é que é? Não é? A gente fica um cavalo, não é? É assim, gente. Cara, porque, sabe, a gente vê isso o tempo inteiro, não é assim? E aí o corpo de Cristo fica fraco, fica sem poder,
porque as pessoas estão vivendo pelas suas almas, estão vivendo da mesma forma que viviam antes de nascer de novo. É isso. Então nós estamos aqui ensinando vocês a viverem da forma espiritual e não da forma antiga, né? Como o apóstolo Paulo fica o tempo inteiro falando isso, repetindo isso nas suas cartas. Não vivam mais da mesma forma que vocês viviam antes. Não vivam mais pela velha natureza. 18. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Isso está descrito, letra C, em Salmo 19:4. Mais uma profecia cumprida acerca de Cristo. Novamente, pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Ou seja, todas as pessoas do mundo eram consideradas por Deus sem entendimento. Por isso que Deus encerrou todos no mesmo balaio, para que a misericórdia dele fosse dada para todos. Entende? Então, novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo e provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz, ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Ou seja, todo o resto do mundo, como diz o apóstolo Paulo. Quantas vezes o apóstolo Paulo foi até os seus compatriotas para poder levar as boas novas a eles, e eles, o que eles fizeram com ele? Rechaçaram ele, tentaram matar ele por muitas vezes. E por 3 vezes ele disse, já que vocês não se acham dignos de receberem a graça de Deus, então eu estou indo para os gentios. Mas ainda assim, você vê que nessa carta aqui aos Romanos, ele continua expressando a dor do coração dele, por saber que eles estão debaixo de tamanha ignorância e incredulidade, porque era exatamente isso que ele vivia. Esse é um verdadeiro filho de Deus maduro espiritualmente, que não se envaidece por causa da sua posição, pelo contrário, se compadece dos fracos. Por quê? Porque sabe que Deus lhe tirou do mesmo balaio, você estava lá no mesmo lugar, você praticava as mesmas coisas, e agora quem é você que aponta o dedo para os outros, se julga melhor do que os outros, por acaso que você tem, você não recebeu? E não recebeu de forma gratuita e imerecida? Por que você agora condena os outros? Então, um filho maduro de Deus jamais faz isso. Quem faz isso são os bebês. Quem faz isso são as pessoas do mundo e os bebês espirituais, porque não compreendem que elas eram tão pecadoras que Deus as amou, quando elas ainda eram tão pecadoras quanto aquelas outras pessoas. Por isso que Jesus disse, não fiquem apontando os dedos uns para os outros. Olha primeiro o seu olho, para depois você ver o que está no olho do irmão. Né? Tira primeiro o que está no teu olho, para depois tu ver o que está na trave do teu irmão. Então, quando a trave do olho da gente sai completamente, a gente começa a ver que o caldo é mais grosso. Aquelas pessoas não têm entendimento porque elas são escravas daquilo que elas acham que elas são livres, mas na realidade elas não são livres, elas são só escravos, foram vendidas ao pecado. Como Jesus disse, todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Olha. É simples assim, entende? Mas isso daí é porque da nossa competência acusar as pessoas, como se nós soubéssemos, fôssemos juízes do coração delas. Não, a gente não sabe quem que está fazendo aquilo por ignorância total ou por perversidade. Só Deus sabe, só Deus sonda a mente e coração. Então, cabe a nós o que? Crescermos espiritualmente, para que quanto mais a gente cresce, mais crescem os frutos também. E aí a gente consegue verdadeiramente amar as pessoas, ao invés de condená-las. Entende? É por isso que o apóstolo Paulo nos escreve essas coisas, porque ele já é maduro espiritualmente. Ao invés de ele apontar o dedo para as pessoas, né, para esses homens que tentavam matá-lo, ele diz, eles fazem isso
por ignorância. Lembra Jesus? Aqueles homens estavam ali tirando a sorte das roupas dele, gente, que coisa terrível. Ele estava sendo pendurado na cruz, os caras estavam agindo pior que animais, tirando sorte das roupas dele enquanto ele estava ali em agonia. Mas o que ele disse? Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. É muita misericórdia. Não? É muito amor. É muita misericórdia. É muito amor. Amor e misericórdia. Então ele diz, né? Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim, ou seja, aqueles que viviam na incredulidade, na ignorância, servindo a deuses pagãos, tateando no escuro, tentando encontrar a Deus, que é a luz, porque eram cegos. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Na versão Almeida Revista Atualizada diz rebelde e contradizente. Olha aí onde a gente acha, onde está a contradição, ou seja, um povo rebelde e contraditório. Aí eu anotei aqui, né? A contradição está na falta de entendimento humano acerca das coisas espirituais. E é por isso que os seres humanos mais catedráticos, mais eruditos, os mais estudiosos, sábios desse mundo, eles dizem, não, a Bíblia é muito contraditória. A contradição está onde? No coração humano, na mente humana, na incapacidade do ser humano compreender as coisas espirituais. É aí que está a contradição e não na palavra de Deus. Entende?